Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estudos literários, vanguardas culturais, surrealismo, expressionismo, dadaísmo, cubismo e futurismo. Ok, gente? Preparados? Então, venham para mais uma aula. Ali pelo final do século XIX, início do século XX, nós tivemos um momento de muitas mudanças, certo? Tecnológicas, mudanças e inovações científicas, e tudo isso culminou também em mudanças na forma de pensar, na forma de se expressar e na forma de fazer a arte também. Então nós tivemos aí um período de muitas novidades devido aos avanços tecnológicos que empolgaram o homem daquele período, o ser humano daquela época, certo? E percebam que com essa empolgação veio também aí a forma de se expressar de maneira diferente, porque a forma antiga já não contemplava os ideais, não era suficiente para expressar aquela euforia que o homem sentia diante de tanta tecnologia, diante de tanta inovação, que para a época era uma novidade, certo? Então percebe que nesse período começaram a surgir movimentos culturais no mundo, na Europa, aqui no Brasil também, certo? No Brasil esses movimentos acabam chegando influenciando um novo momento, uma nova escola literária, e percebo que nós temos um momento em que nós vamos ter inovações na forma de se expressar, na forma de fazer arte. Nós vamos ter um período de vanguardas culturais. E o que foram as vanguardas culturais? Colocando o nosso texto aí para vocês, olha só, as vanguardas culturais representam um conjunto de movimentos artísticos que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XIX. O termo avant-garde, que dá origem ao nome, certo? Vanguardas, vem do francês e significa a parte frontal de um exército. Em uso metafórico, em sentido figurado, percebam aí que nós vamos ter um outro significado para esse termo. Significa estar à frente de seu tempo. Então percebam que esses movimentos culturais, as vanguardas culturais, buscavam trazer novas formas de arte, expressar novas formas de arte e estava muito à frente, certo, do tempo, ou seja, de muitas pessoas. Era uma novidade para muitas pessoas, então algo além do que aquelas pessoas estavam acostumadas, certas pessoas ali que viviam nesse período, ali no início do século XIX. E entre as vanguardas culturais, nós temos algumas de destaques que eu apresento aqui para vocês. Olha só, nós tivemos nessas vanguardas culturais, olha só, o cubismo, dadaísmo, expressionismo, futurismo e surrealismo. Muitas dessas vanguardas é que elas se manifestaram muito na parte plástica, na parte de fazer arte com esculturas, quadros, mas nós vamos ter também as ideias dessas vanguardas influenciando na produção literária, na escrita de textos nesse período. Essa influência chega ao Brasil, também influencia a produção de alguns autores brasileiros, ok? E é isso que nós vamos analisar durante a nossa aula. Destaquei aqui para vocês 3 vanguardas: dadaísmo, expressionismo e surrealismo. Então nós vamos estudar nesse momento apenas essas 3. Em outro momento vocês verão as outras 2 vanguardas, ok? Vamos iniciar? Então a primeira vanguarda cultural que eu trago para vocês aqui é exatamente o dadaísmo. E o que foi o dadaísmo? O dadaísmo, criado em 1916, usou a falta de significado, no sense, como crítica à sociedade. Propunha a abolição da lógica e das relações com o real e negava a premeditação do processo de criação da composição artística. Defendia a espontaneidade, o imediatismo e o caos.
os dadaístas consideravam a arte uma manifestação hipócrita em tempos de guerra. Então, observem, gente, que neste texto nós temos aí uma informação importante. Exatamente a questão do nonsense, certo? Então, nós vamos ter aí uma produção artística que não vai estar preocupada com o significado, certo? Perceba que nós vamos ter uma produção artística que vai prezar mais pelo imediatismo, que não vai se preocupar com o processo de criação, de planejamento, mas algo que surge de forma imediata, certo? E que, por surgir desta forma, em um meio imediato, muitas vezes não vai ter um sentido, será o próprio caos. E por que tudo isso? Porque essa vanguarda, ela surgiu ali em um período de tensão, de conflito, de guerra entre nações. E percebam que os dadaístas, eles eram críticos a esse pensamento de fazer arte em um período de guerra. Como assim? Percebam que eles eram contrários, percebam que eles colocavam isso como uma hipocrisia. Fazer arte em um momento de guerra, em um momento em que há destruição, em que há pessoas morrendo, não era bem visto por eles. Então percebo que eles surgem com esse movimento, fazendo crítica exatamente a essa ideia de produzir arte nesse período. Ok? E claro, nós vamos ter manifestações dadaístas nas obras, certo? E uma que eu quero chamar a atenção é exatamente para esta obra de arte aqui que eu trago para vocês. Percebam que nós temos aqui o urinol de Duchamp. Percebam que este objeto aqui é uma obra de arte dadaísta. Mas quando você observa o nosso objeto, você diz, professor, isso não é um mictório? E realmente é um mictório. Percebam que é um mictório que você pode encontrar em banheiros masculinos e percebam que ele foi virado ao contrário e exposto por Duchamp como uma obra de arte. Então, qual seria o sentido aqui? Perceba que nós vamos ter aqui a crítica. Um objeto comum, um objeto que é utilizado em locais públicos, em banheiros públicos e em banheiro privado também. Percebam que é um local privado e se utiliza esse objeto aqui como uma obra de arte. Então, observem o estranhamento das pessoas na época olhar para esse objeto. Isso é uma obra de arte? Então, percebam que aqui nós temos exatamente a crítica, o caos. Percebam que é um objeto aleatório que colocou-se como uma obra de arte e se expôs para o público. Então, isso é o dadaísmo. Tem sentido? Então, percebam que aqui nós temos a crítica. Fazer arte em um período de guerra, né? Então, percebam que tudo acaba podendo virar um objeto de arte. Então, nós temos aí a ideia de um esvaziamento do sentido do que é arte, é o nonsense. Faz sentido? Lembre que os dadaístas prezavam exatamente pela falta de sentido, o nonsense, como nós vimos aí no nosso texto. E claro que aqui nós temos uma obra de arte que se manifesta nas questões plásticas, né? Artes plásticas, mas percebam que nós vamos ter as ideias do dadaísmo influenciando também a produção escrita, como nós podemos observar neste poema aqui, que é a receita de um poema dadaísta. Então leiam comigo. Receita de um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você desejar, dá ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço, um após o outro, copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco, o poema se parecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. Tristan Tzara. Observem que esse texto, a receita de um poema dadaísta, ele até ironiza essa produção artística. Lembrando que os dadaístas acreditam que produzir arte em tempos de guerra é algo
que se relaciona com uma hipocrisia. Há outras questões mais importantes a se pensar e fazer arte nesse período. E observe que o ato de recortar um jornal, um artigo de jornal, misturar as palavras no saco, retirar e depois copiar o texto na sequência em que as palavras aparecem, você vai ter um texto completamente caótico. Perceba a presença do caos aí. Caótico, sem sentido, certo? Que será incompreendido assim como o próprio autor do texto, certo? Perceba que nós temos exatamente essa ideia do sem sentido, do sem significado, presente aí no texto, ok? Que é essa ideia do nonsense, da falta de significação e da crítica também ao período e à produção de arte pelos dadaístas, ok? Além disso, a gente pode observar influências dessas ideias em outros textos da nossa literatura, como esse aqui que eu vou apresentar para vocês um trechinho. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, ítalo, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Então, observem aí que nós temos a figura do burguês sendo criticada neste poema de Mário de Andrade. E observem as construções que nós temos aí com relação a esse homem burguês. Perceba que ele é alvo de um insulto, certo? E observem, homem curva, homem nádegas, certo? Percebam, sempre cauteloso, pouco a pouco. Percebo que Ode é um poema produzido para exaltar alguém, para glorificar os feitos de uma pessoa, ok? Mas no nosso texto, observem que ele se relaciona, ou seja, ele é escrito para um burguês, certo? E diferente da ideia da produção deste poema, da Ode, certo? Que é um poema para exaltar, ele começa criticando, insultando. Eu insulto o burguês, certo? Destacando aqui para vocês, olha só. Eu insulto o burguês. Então, observem que a ode é utilizada para criticar, né? Na ideia clássica, a ode é feita aí para exaltar, é um poema de exaltação. E aqui é um poema para criticar, para insultar. Então, nós temos aí exatamente essa ideia do nonsense, do sem sentido, relacionada geralmente ligadamente ao texto, ok? Então, dadaísmo é exatamente essa vanguarda cultural que trará a ideia do nonsense, do sem sentido. Certo, gente? Vamos avançar? A próxima vanguarda cultural será o expressionismo. Olha só, gente, o expressionismo de 1910 retratou o declínio do mundo burguês, assumindo uma função politicamente combativa. Representava a realidade de maneira deformada, revelando uma leitura trágica da vida social. Então, prestem atenção exatamente neste termo. Olha só, realidade de maneira deformada, certo? Então percebam que o expressionismo, ele critica exatamente as pessoas de poder, aos burgueses, as pessoas que detinham poder com as grandes fábricas, certo? Que manipulavam o povo de acordo com os seus interesses, e percebam que essa vanguarda vem expressar uma crítica a essas pessoas e vai apresentar uma realidade de maneira deformada, né, deturpada, uma realidade que você sente um estranhamento na forma como isso é apresentado nos textos. Então vamos analisar um texto para que a gente possa perceber essa ideia de deformidade? Colocando aí para vocês. Olha só. A luz delirava, apressada a um vago aviso de tarde. Era tal e tanta que embaçava de ouro a amplidão. Se via tudo longe, num halo que divinizava e afastava as coisas a mais. Lassitude. No quiriri tecido de ruidinhos abafados, a cidade se movia pesada, lerda. O mar parara azul. Fraulein botara os braços cruzados no parapeito de pedra, fincara o mento aí.
nas carnes rígidas e se perdia. Os olhos dela, pouco a pouco, se fecharam, cega de uma vez. A razão, pouco a pouco, escampou. Desapareceu, por fim, escorraçada pela vida excessiva dos sentidos. Das partes profundas do ser, lhe vinham pelos vagos e decretos fracionados. Se misturavam animalidades e invenções geniais, adquirir, enfim, uma alma vegetal. Então, observe que neste texto de Mário de Andrade, certo, da obra Amar, Verbo Intransitivo, nós temos uma realidade que se mostra distorcida, distorcida e deformada. Observem, a luz delirava, apressada a um vago aviso de tarde. Olha só, era tanta que embaçava de ouro a amplidão. Então perceba que a gente começa a perceber que a paisagem ela se mostra de maneira deformada, vaga, se via tudo longe, no halo que divinizava e afastava as coisas mais. Lassitude, então, no quiriri dos tecidos, observem, ruidinhos abafados. A cidade se movia pesada, lerda. Observem a ideia aí, pesada, lerdo, devagar. O mar parar azul. É como se houvesse aí uma parada no tempo realmente. Observem aqui neste trecho, gente, olha só. Fraulein botar os braços cruzados no parapeito de pedra e observem que ele passa a observar essa paisagem. Fincar o mento aí, as carnes rijas, observem aí a ideia da forma da pessoa, como ela estava se portando nesse momento, as carnes, ou seja, o corpo tenso. E se perdia, os olhos dela pouco a pouco se fecharam. Observem, cega de uma vez a perda de visão, a paisagem que acaba deixando a visão distorcida e acaba aí divagando. A razão pouco a pouco escampou, ou seja, o pensamento, a lógica se foi ao observar essa paisagem, gente. Desapareceu, por fim, escorraçada pela vida excessiva dos sentidos. Das partes profundas do ser, lhe vinham apenas, olha só, lhe vinham apelos vagos e decretos fracionados. Se misturavam animalidades, observem a ideia aqui. Se misturavam animalidades e invenções geniais, pensamentos aí, certo? Animalesco, invenções geniais e, por fim, adquirir, olha só, uma alma vegetal, uma alma que, nessa ideia de vegetal, está estático, ok? Está aí parado. Então, a gente pode observar nesse texto exatamente a ideia da realidade distorcida, certo? Deformada, que é uma ideia expressionista que influencia na escrita, na produção desse texto. Ok, gente? Próxima vanguarda cultural, surrealismo. E o que foi o surrealismo? O surrealismo surgiu após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1924. Originado do dadaísmo, também defendia uma arte não subordinada à lógica. Então, lembram, o dadaísmo ele prezava o não senso, né? O nonsense. Perceba que ele desprezava a criação poética, o planejamento da obra de arte, e a obra de arte era mais imediata. Qualquer objeto, como nós podemos observar como o urinol, certo? Podia se tornar uma arte, uma obra de arte. Então percebe que o surrealismo surge do dadaísmo e percebe que também defendia uma arte não subordinada à lógica. Estimulado pela psicanálise, e aqui nós vamos ter as ideias de Freud influenciando também o surrealismo, gente, ok? As ideias do psicológico, do ego, nós vamos ter aqui presentes nessa vanguarda cultural. Incorporou elementos do sonho, certo? Voltou-se para os estudos do inconsciente, como eu mencionei, do ego, certo? Incorporou elementos do sonho, percebe que esse ponto aqui é importante. No surrealismo, nós vamos ter a presença onírica, o sonho, certo? O sonho, a loucura e os impulsos sexuais que vêm
lá da psicanálise também. Os surrealistas valorizavam a arte primitiva e procuraram libertar o indivíduo dos limites da vida prática, certo? Para que a gente possa compreender bem essas ideias, a ideia do sonho, da psicanálise, da loucura também, nós vamos observar um texto. E observem que no texto que nós vamos ler, nós temos constantemente a ideia do sonho, a ideia do onírico. Quando falo em onírico, eu estou falando de sonho, certo? Desses pensamentos do íntimo do ser, eles vão estar presentes nos textos que foram produzidos com essa influência do surrealismo. Então, vamos ao nosso texto para que a gente possa perceber isso. Colocando aí para vocês, olha só, reflexão número 1. Ninguém sonha 2 vezes o mesmo sonho, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, nem ama 2 vezes a mesma mulher. Deus, de onde tudo deriva, e a circulação e o movimento infinito, ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Então, perceba que nós temos aqui um poema de Murilo Mendes, certo? Percebam que o poema é intitulado com reflexão, certo? E essa reflexão nós temos aí exatamente de um eu lírico com relação ao ser, né? A vida. Então percebo que o homem, ele coloca, não sonha 2 vezes no mesmo sonho, não se banha 2 vezes no mesmo rio. Nós temos essa ideia de singularidade dos eventos, ou seja, acontece uma vez, nem ama 2 vezes a mesma mulher, certo? Então, temos essa ideia presente no nosso texto. E ele coloca, ainda não estamos habituados com o mundo. Então, percebam que o eu lírico expressa exatamente esse desajuste, uma certa inquietude com o mundo, com a forma como ele se apresenta. Nascer é muito comprido, certo? É difícil se pensar dessa forma. Então percebam que o nascer, o viver, é algo difícil, nessa ideia que nós temos aí relacionados no texto. E temos também a ideia do sonho presente. Logo no primeiro verso, observem, ninguém sonha 2 vezes o mesmo sonho. Então, nós temos aqui ideias surrealistas, certo? Ideias que vêm do surrealismo e trazem a ideia do sonho. Então, quando você perceber no texto de escritores desse período, como Murilo Mendes, a descrição de um sonho, a menção a um sonho, aos pensamentos ocultos de uma pessoa, ou mesmo a ideia de impulsos sexuais, nós vamos ter aí exatamente ideias surrealistas, os surrealistas que influenciaram a produção desse texto, a produção desse tipo de arte, de literatura, com essas ideias. Lembrando, os surrealistas, eles vêm lá, eles se originam no dadaísmo, então percebam que a lógica, ela não está presente. Tanto que a ideia do sonho também, muitas vezes, vai se apresentar como algo sem uma lógica expressa, sem algo linear. O sonho vai se apresentar muitas vezes como algo muito complexo e confuso dentro do texto, a descrição do sonho, com cenas diversas. Então percebam que o sonho é exatamente essa influência dentro do texto de Murilo Mendes aí relacionado ao surrealismo. Ok? Então, recapitulando as 3 vanguardas que nós vimos até o momento, certo? A primeira, dadaísmo, que é exatamente aquela vanguarda que vai prezar pelo nonsense, o não sentido, né? A falta de sentido, a falta de lógica realmente. Percebo que é uma vanguarda que despreza o processo de criação, lembrando que fazer arte passa por esse processo de criação, certo? Um artista, um pintor, um escultor, um poeta, sempre que vai produzir alguma obra, ele pensa, planeja, certo? Tem lá as suas inspirações, as suas referências e produz o seu produto, produz o seu objeto, a sua obra, ok? Percebo que para o dadaísmo esse processo de inspiração, de planejamento, de pensar o que eu quero expressar, ele acaba sendo deixado de lado no dadaísmo.
a obra de arte acaba se tornando de forma mais imediata e muitas vezes tendendo ao caos que é a falta de lógica, a falta de sentido presente ali, como nós podemos perceber no urinol. Então percebo que é um objeto que nós encontramos em banheiros que foi colocado de cabeça para baixo e exibido como uma obra de arte. Mas por que foi feito isso? Por que a arte feita dessa forma? Porque os dadaístas ali viveram num período de guerra e por viver nesse período de guerra, pensar em fazer arte para eles é exatamente uma hipocrisia. Ou seja, temos questões mais importantes para se pensar em uma guerra do que fazer arte. Então, percebo que o movimento surge como uma crítica, certo? Depois do dadaísmo, nós vimos o expressionismo e percebo que o expressionismo vai trazer uma realidade deformada, surge como uma vanguarda que critica o burguês, certo? Que critica aquelas pessoas que detinham o poder, que manipulavam a sociedade, os grandes empresários ali daquela época, os donos de fábricas, que manipulavam a sociedade, as pessoas de acordo com os seus interesses. E percebo que o expressionismo surge nesse momento. E ao criticar, ele vai apresentar imagens de deformidade, uma realidade deformada, ok? Nas escritas, nos textos, certo? E também nas obras de arte, nas artes plásticas que foram produzidas nesse período. Além disso, nós vamos ter, além dessas duas, nós vimos o surrealismo, que é exatamente a escola que tem um pouco da sua origem ali no dadaísmo, gerando ali exatamente uma crítica também, mas fundamentada pelas ideias da psicanálise de Freud. E percebo que aqui nós vamos ter o sonho, as reflexões mais íntimas também, do inconsciente do homem sendo manifestadas, certas pulsões sexuais também, que vão estar presentes nos textos que foram influenciados por esta vanguarda, e percebam que o sonho, certo, sempre vai tender para algo que não tem tanto sentido, que não tem uma lógica ali certinha, linear, que seja compreensível. Muitas vezes vai tender realmente para a falta de compreensão. Então a ideia do sonho, o onírico, as pulsões sexuais, o inconsciente vão estar presentes nas obras, nas artes plásticas produzidas e também nos textos escritos por autores que foram influenciados por essas vanguardas culturais. É importante você prestar atenção nessas vanguardas, nas ideias que elas defendem, que elas expressam, que elas trazem, porque são essas vanguardas que vão inspirar e vão influenciar os nossos autores brasileiros no movimento, no período que será conhecido como modernismo, que vamos estudar mais adiante. Percebam que essas ideias que surgiram lá na Europa para expressar um novo momento, um momento de guerra, de inovações tecnológicas também, certo? Percebam que essas ideias, elas servirão de inspiração para os autores brasileiros, que vão se inspirar, vão consumir esse material, certo? Que vai ser uma antropofagia, vocês vão estudar isso um pouquinho mais adiante, vão consumir, se alimentar, beber nessa fonte e produzir algo novo com a cara do Brasil, que se manifestará nas obras de arte. Vocês viram que durante a nossa aula nós lemos trechos, fragmentos de textos de autores brasileiros que são autores representativos do movimento modernista, como Mário de Andrade, certo? Que traz aí uma influência também dessas vanguardas culturais na sua obra. Ok? Então é importante você prestar atenção nesses movimentos, nessas vanguardas culturais, porque elas serão importantes para a gente quando começarmos a estudar o modernismo. Ou seja, nós vamos ter essa influência, os nossos autores vão consumir um pouco dessa arte, que foi feita lá na Europa, e ao consumir, ao digerir, né, a antropofagia, eles vão produzir algo novo, algo genuinamente brasileiro aqui no Brasil. Ok, gente? Então, dito isto, finalizamos a nossa aula, o nosso momento aqui.